Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos iniciar a aula número 3, Exploração de Recursos Minerais e as Mudanças Climáticas. Está na apostila, volume 1, da página 48 a 54. Essa questão de exploração de recursos minerais começa lá com a primeira fase da Revolução Industrial, quando as máquinas passavam a ser movidas a vapor e demandavam a queima de carvão para geração de energia. Isso gerou impacto na qualidade de vida dos países, poluindo o solo, a atmosfera e rios. Lembrando ainda que a primeira fase da Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, principalmente na região próxima à bacia londrina. Tá? Esse processo acelerado de urbanização das cidades não acompanhou de infraestrutura ou saneamento, que contribuiu para o surgimento de epidemias como cólera. Então, nesse contexto, as cidades elas não estavam preparadas para receber um grande contingente populacional, principalmente o chamado êxodo rural. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais se tornaram mais visíveis em função do crescimento da população mundial e da rápida industrialização e urbanização dos países periféricos ou países pobres. Ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, surgiu as grandes empresas multinacionais ou transnacionais que demandavam uma grande quantidade de recursos minerais e energéticos. Consequentemente, nós tivemos aí o aumento da poluição exagerada no mundo. Hoje podemos observar que os efeitos da poluição através das imagens de satélites, vide China e Europa, principalmente em relação ao coronavírus, agora nós estamos ocorrendo. Se vocês observarem aí na internet ou nas emissoras de televisão, mostrando o mapa, tá? Antes dessa pandemia, o índice de poluição, principalmente nos Estados Unidos, na parte ocidental, tá? Quanto na Europa Ocidental e no leste da China. E se for comparado com a paralisação nesses países, ou seja, que as pessoas não podiam sair de casa para trabalhar, circulação de automóveis, esse índice de poluição diminuiu drasticamente. Tá? Então é um fato aí que podemos observar claramente nos dias atuais. No final do século XX, ou seja, a partir de 1972, nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse evento trouxe grandes impactos nas políticas ambientais dos países, principalmente no uso das energias renováveis e na redução dos combustíveis fósseis. Então, até inclusive tem um pesquisador chamado James Lanvelop, ele criou a chamada Teoria Gaia, que a Terra é um ser vivo. Consequentemente, ela precisa ser adotada em termos de medidas drásticas em relação à redução da poluição. Senão, o que pode acontecer em relação ao James Lanvelop citou na sua teoria Gaia? Que a Terra ela pode entrar, ou seja, exaurir todos os recursos minerais e energéticos do nosso planeta. Então, o homem ele precisa tomar conta do nosso planeta, dando uma melhor qualidade de vida à população. Depois tivemos a Rio 92, tá, que ocorreu no Rio de Janeiro, cujo objetivo era a adoção de um desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Na realidade, isso aí refere-se a uma exploração racional dos recursos minerais e energéticos do nosso planeta, e até mesmo manutenção das áreas florestais. Precisamos de madeira? Sim. Pode desmatar? Sim. De uma forma sustentável, racional, sem destruição total dessas áreas aí. Tivemos depois a Rio +10, realizado em Joanesburgo, na África do Sul, cujos diagnósticos eram um quadro inalterado em relação aos impactos ambientais. Mais tarde tivemos o Protocolo de Kyoto, que seria, como meta principal, a redução da emissão de CO2 na atmosfera. Nesse protocolo de Kyoto foi estabelecido uma cota de carbono,
ou seja, uma redução de CO2 na atmosfera, e os países que não cumprissem a meta, reduzir 5% até 15%, eles pagariam essa cota de carbono, ou seja, pagariam um valor aos países pobres ou países em desenvolvimento para preservar suas florestas, ou até mesmo aqueles países que utilizavam energias renováveis. Outro aspecto importante que devemos salientar está relacionado às mudanças climáticas. Nesse caso, vocês podem olhar na página 50 do livro de vocês, onde mostra a emissão de carbono no ano de 1980, tá? Cujo principal país emissor era os Estados Unidos. Depois, aí, seguido, Japão, China e Europa Ocidental. Já em 2017, no mapa abaixo, mostra a emissão no ano de 2017, um crescimento vertiginoso da China, sendo hoje o país de maior poluição ambiental do planeta. Tá? É um país que agora recentemente está tomando medidas em relação a essa questão da poluição. Podemos ver também a energia, que é fundamental para a segurança da sociedade moderna e das redes, por isso ela interfere no comércio, na geração de empregos e no comércio. E aí nós temos a divisão de duas categorias importantes em relação à energia, né? As fontes chamadas renováveis são fontes que não podem ser repostas pela natureza. Petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto bituminoso, são chamados de combustíveis fósseis, esse que tem uma grande emissão de CO2 na atmosfera. E temos também as chamadas energias energias renováveis, são aquelas que podem ser renovadas constantemente. Nós temos a hidráulica, seria a água, o uso de energia hidrelétrica. Nós temos a energia solar, utilizando o sol como principal fornecedor de energia. Nós temos energia eólica, energia nos ventos. Inclusive o Brasil, recentemente, a região Nordeste, ela já produz mais de 50% dessa energia eólica para o seu consumo. E o Brasil tem um grande potencial porque nós temos aí praticamente 8.500 quilômetros de litoral. E essa energia também pode ser captada nas áreas montanhosas, tá? Onde nós temos aí uma circulação de vento muito importante para a geração de energia. A biomassa é a utilização de matéria orgânica, tá? Como a queima do bagaço da cana, tá? Ou até mesmo o uso de reflorestamento como carvão vegetal. Nós temos aí a utilização de óleos vegetais com óleo da mamona, óleo de soja, o óleo de dendê. A geotérmica é a geração de energia através do interior da Terra. São geysers aí. Inclusive, um pequeno país localizado ao noroeste do Reino Unido, chamado Islândia, país aproximadamente de 350 a 400 mil habitantes, será o primeiro país a utilizar essa energia como 100% aí nos próximos anos, ou praticamente nessa década de 20. Nós temos também energia oceânica, que é a utilização das marés e das ondas do mar, ou seja, energia maré motriz. Nós temos alguns países com um avanço significativo nessas fontes de energia. Duas fontes que vêm crescendo muito é a energia solar e a energia eólica. Países aí como os Estados Unidos, como Israel, mesmo o Brasil, a França, a Alemanha, a China, o Japão, eles vêm aumentando esse uso dessa energia. Até mesmo nos países de clima temperado, o uso dessa energia, principalmente a energia solar, mesmo que eles não tenham aí uma iluminação durante os 365 dias, mas é extremamente importante no período do verão e nas meias estações dessa geração de energia. Hoje ela é utilizada principalmente para aquecimento de água, de chuveiro ou energia solar, ou seja, energia para as casas aí, ok?